Depois ele calmamente se deitou no chão por mais de 1 hora, pois ele tinha acabado de usar toda a sua força. 1 hora depois, Kai Yang sentiu que era como um sonho. Ele realmente não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Calmamente ele socou-se e sentiu a dor. No final, qual é a história que este livro negro possui? Ele murmurou para si mesmo em desamparo. Esperando até o seu coração parar de bater, ele subitamente encontrou-se um pouco diferente de antes. Como ele não podia comer 3 refeições completas por dia e de 5 em 5 dias ele iria sofrer um espancamento, seus ossos do corpo eram fracos. Mas agora ele percebeu claramente que seus ossos estavam cheios de vitalidade. Uma onda de energia cheia de calor lentamente circulou dentro e fora de seu corpo. Movendo-se ligeiramente, os ossos explodiram em um som cristalino, fazendo parecer uma melodia que está sendo tocada. E ele que havia sido ferido hoje, não podia sentir mais a dor. Consciente disto, Kaid rapidamente arregaçou as mangas e abriu suas roupas. Olhando de perto, ele descobriu que seu corpo não tinha mais contusões e lesões. Todas elas tinham na verdade desaparecido, mesmo aquelas velhas feridas foram curadas. Ele se sentia como o mais imaculado bebê recém-nascido. Esfregando os lugares que anteriormente retinham feridas, uma pele morta caiu. Isto revelou a nova pele por baixo, como a de um bebê, mas muito mais saudável. Ele engoliu um caroço frio, pensando no esqueleto dourado em seu corpo que tinha tal forte capacidade de recuperação. Em seguida, sentindo sua própria força, ele descobriu que ele ainda estava na terceira etapa do corpo temperado com nenhuma mudança. Esta descoberta o fez um pouco decepcionado. Rios e alusões, com segredos conhecidos apenas por quem é de dentro, este tipo de história Kai Yang ouviu muito falar durante sua infância. Ele sabia que no mundo há muitos homens elegíveis para saltar e passar o portão do dragão, tornando-se poderosos e famosos. Mas afinal de contas são apenas histórias. Quantas pessoas podem realmente ser felizes e ganhar tal sorte e resultados neste mundo? Esses especialistas seniores com grande força, mas não podiam resistir para caírem em terra e falecer, sempre encontrando um herdeiro antes da morte. Se eu pular de um penhasco e cair em uma caverna e encontrar tais eventos, tal coisa improvável vai acontecer? Mas o problema atual era o que lhe tinha acontecido. O livro negro deve ter um grande fundo e aquele velho esqueleto de ouro deve ser extraordinário. Isso pode ser dito como sua boa sorte. Também poderia ser dito como destino. As 4 frases na primeira página do livro negro: corpo dourado orgulhoso, governando o medo, o espírito indomável, vai descer. Se ele não pegasse o livro negro, mas outro pegasse, eles também iriam tratá-lo como lixo. Incapaz de ver os tesouros como o Monte Tai, precisamente porque ele o pegou e o usou como um travesseiro por 1 ano, ele sentiu a natureza inflexível e dura de seu corpo. Desbloqueando o segredo do livro negro hoje. Em outras palavras, essa coisa realmente é a primeira conquista que ele obteve através de suas próprias mãos. Pensando assim, Kaid teve uma súbita explosão confortável. É o chamado BMW é bom para um passeio e belezas vão para heróis. Esse livro negro, pensando nisso de repente, este livro lhe serviu de travesseiro por mais de 1 ano. Ele não estava ansioso para descobrir o que ele era, nem como ele o encontrou. Entre ser ansioso e um pouco enfraquecido no corpo, o livro negro apareceu de repente na frente de Kaid e fechou-se, caindo no chão. Ele estava atordoado. Pegando o livro, ele franziu as sobrancelhas ao pensar duramente. Atingido por uma ideia, um movimento de suas mãos e o livro desapareceu. E mais uma jogada fez com que ele apareça novamente. Esta cena era como um truque de mágica. Podia-se ver que o rosto de Kaiyan estava muito solene, porque ele realmente sentia que o livro negro poderia sair de seu corpo com um único pensamento. Este livro negro possivelmente deve ser feito a partir de uma pedra da alma. Depois de dizer isso, ele quase deu a si mesmo um susto. Uma pedra da alma. Isto era considerado um tesouro lendário.
Somente quando centenas de milhões de fantasmas se reúnem do abismo e com a ajuda de grandes quantidades de vitalidade humana, ela vai começar a se formar. Há rumores que esta era a forma em que ela se formava. Dentro da Pedra Negra, com a miséria de uma centena de milhões de vidas, a vida não pode entrar e grama verde não pode pensar em crescer. Aquelas palavras eram um pouco exageradas. Mas para um pedra da alma com cerca de 15 centímetros x 30 centímetros se formar, quantas vidas deveriam ser tomadas? A formação desta rocha mítica foi realmente cruel e sangrenta. Qualquer vida perto dela durante sua criação estaria morta dentro de milissegundos. Além disso, o tempo de formação é inimaginável, pode até ser 1 milênio ou até mesmo 10 milênios. Colocando o processo de formação de lado, esta pedra da alma pode ser considerada um tesouro supremo. Isso porque ela tem uma capacidade muito original, pois pode ser fundido com o corpo e também abrir uma dimensão. Este espaço é bastante flexível, armazenar coisas não é um problema. Apesar de Kai Yang ser apenas um discípulo em julgamento, uma posição humilde, não faltavam experiências em sua vida. Para não mencionar que, a história da lendária Pedra da Alma tem circulado por muitos anos, qualquer um saberia da história. No momento que ele obteve este livro negro, ele não pensou sobre isso. Pensando em como o livro entrou em seu corpo, ele pensou em como o esqueleto de ouro saiu do livro. Como ele poderia não reconhecer o material do livro? Ele imediatamente começou a suar. Pedras da alma eram coisas de lendas, há muito tempo extintas no mundo. Ele não achava que ele seria capaz de encontrar uma, muito menos uma tão grande. As lendas só falavam sobre pedras da alma com o porte de 3,5 cm x 3,5 cm, pois só foi constatado este tamanho. Mesmo com esse tamanho, ela era inestimável. Mas o único na frente dele, de alguma forma foi feito em um livro preto, que era de 30 x 15 cm. Seu valor era imensurável. Se esta notícia se espalhasse para fora, mesmo que seja toda a dinastia Han, sem mencionar uma mera escola, ele iria provavelmente ser esmagado durante a noite para obtê-lo. Kai Yang não podia deixar de sentir suas mãos se aquecerem. Seu coração não tinha esquecido o terror, mas felizmente ele poderia tirar isso do seu corpo. Caso contrário, ele estaria em grande perigo. Com seu corpo escondendo o tesouro, ele rapidamente escapou de volta para sua cabana. Ele não se atreveu a ser descuidado enquanto seu coração batia loucamente. Ele estava se tornando mais e mais animado, ao mesmo tempo, cada vez mais inquieto. Sua força atualmente era muito baixa, então como ele poderia proteger este tesouro? Mesmo que o livro negro poderia ser levado em seu corpo eliminando as chances de ser descoberto. Isso não diminui a preocupação em seu coração. Só a prática, só os fortes serão capazes de proteger o que é seu. Pensando sobre o que aconteceu há 3 anos, os olhos de Kai gradualmente se acalmaram. Sem qualquer apoio ele veio para esta escola. O que ele não fez para a prática e a força? Mesmo que ele obteve este livro por sorte, ele a tomou em suas mãos. Na primeira página era o orgulho do corpo dourado. Mesmo que ele não soubesse como usá-lo, ele não poderia ser inútil. Este livro também tinha tantas páginas, ele não poderia possuir só este corpo dourado, certo?